Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Forte abraço a todos vocês. Vamos fazer aqui uma análise dessa eliminação do Goiás na Copa Sul-Americana. O Goiás perdeu os 2 jogos para o Sol de América, né? Primeiro no Paraguai, depois ontem aqui em Goiânia, ambos por 1-0, e está eliminado da competição. Competição essa que o Goiás vislumbrava, né? Ir bem mais longe. Eu acho que o clube, em momentos de grande dificuldade, né, de derrotas muito amargas, como foi essa derrota e essa eliminação na Copa Sul-Americana, precisa fazer reflexões, mas reflexões serenas, né? Não pode ser aquelas reflexões kamikazes. Por exemplo, por que é que o Goiás foi eliminado pelo Sol de América? O Goiás sabia que disputaria essa competição e que os jogos dela seriam neste mês de fevereiro, porque essa primeira fase já estava definida no calendário da Conmebol, que aconteceria no mês de fevereiro. E o Goiás fez uma virada de ano e uma preparação ruim para essa competição. Por que eu digo uma virada de ano ruim? O Goiás perdeu alguns jogadores importantes que eu acho que o clube poderia ter lutado um pouco mais por eles. Bárcia, Iago Felipe. O Michael era muito difícil de segurar, ainda mais que o Goiás estava louco para vender, né? Aí era mais difícil ainda de segurar o jogador. Mas quando o Goiás desmonta a base de 2019, ela não era uma base sensacional. Era uma base razoável, que tinha um jogador que desequilibrava, que era o Michael. O Goiás optou por recomeçar, e construir um time não é tarefa fácil. Alguns acham que se constrói um time competitivo apenas contratando jogadores, e isso não é verdade. Você pode contratar jogadores, mas você precisa ir fazendo um ajuste dessa equipe, vendo como é que esses jogadores se comportam juntos como time. Porque uma coisa são 11 atletas, outra coisa é um time de futebol que marca bem, que consegue fazer uma leitura boa do jogo, que consegue explorar as deficiências do adversário. Tudo isso é uma construção difícil, então o Goiás peca nisso. No segundo ponto, o Goiás está em um estágio ainda muito inicial da formatação do seu time. Ontem foi, diante do Sol de América, foi o 10º jogo do Goiás nessa temporada. O Goiás poderia estar mais adiantado, né, porque o time, agora que está começando a pegar corpo de um time, e já poderia estar bem mais à frente. Sobre o jogo de ontem, que foi o que culminou, né, com essa eliminação. O Goiás teve uma postura tática parecida com aquela de diante da Anapolina, tentando marcar a saída de bola do Sol de América nos primeiros minutos, só que o Sol de América é um time superior à Anapolina. Inclusive no jogo daqui, eu achei o Sol de América bem mais competitivo do que no jogo do Paraguai. Foi um time que adiantou a marcação em alguns momentos, foi uma equipe que teve mais posse de bola. Eu achei o Sol de América mais competitivo neste jogo da volta. Mas ao Goiás, o primordial que faltou foi o lado emocional. O Goiás sentiu o jogo, talvez pela inexperiência de muitos jogadores em confrontos desta forma, né, por tudo que envolvia um jogo, uma competição que o Goiás queria demais, que a diretoria falou o tempo todo que queria, que a torcida cobrava. O Goiás sentiu demais o jogo, e aí você via o Sol de América fazendo uma coisa que é comum nessas competições sul-americanas, que é a cera. O Goiás não soube lidar com isso, sempre com muito nervosismo, sempre. E eu vi um Goiás desesperado nos primeiros minutos de jogo, e não era jogo para isso. Era um jogo para você levá-lo seguro,
Por que que você tinha que levá-lo seguro? Porque se tomasse um gol como tomou, acabava. Especialmente se você tomasse um gol primeiro. Porque se você já tivesse ali, por exemplo, com 2-0 no placar, você tomasse um gol, você ia correr atrás do terceiro gol. Mas com 0-0, tomar um gol seria praticamente uma eliminação sumária. E foi isso que aconteceu. O Goiás não teve a tranquilidade, não soube jogar o jogo. E muitos jogadores sentiram a partida. Inclusive jogadores que tiveram um bom desempenho técnico nessa temporada em alguns jogos, eles estavam tremendo no jogo de ontem. O Pintado, lateral direito, deu dó. Não acertava uma jogada, você via que ele estava inseguro demais. O Miguel Figueira, muito mal. O lance do gol inicia em uma jogada que ele perde a bola, a partir dali ele sumiu em campo. Me parece que o desejo dele era que o primeiro tempo acabasse o mais rápido possível para que ele fosse substituído. O Daniel Bessa sumido o jogo inteiro, pouquíssimo participativo para um jogador camisa 10. Então, você teve o Jefferson com a atuação regular, normalmente com o que ele joga. Então, foram poucos jogadores do Goiás que não sentiram o jogo. E aí é muito difícil, você tendo que buscar um 3-1 depois de começar perdendo. E com vários jogadores teus com enormes dificuldades emocionais, o Goiás não conseguiu reverter. E quando o Goiás conseguiu criar, especialmente ali no início do segundo tempo, nos primeiros 20, 25 minutos do segundo tempo, o Goiás parou no goleiro. Ah, mas se não fosse o goleiro, o Goiás teria classificado. Acho que é um certo exagero em dizer isso. Agora, o goleiro teve uma importância fundamental. Ele não deixou que o Goiás entrasse no jogo. Né? Esse foi um ponto bem interessante. O goleiro Centurion, vou ligar aqui, não deixou que o Goiás entrasse no jogo. Porque eu me lembro que praticamente 2 minutos do segundo tempo o Goiás teve uma chance claríssima com o Vitor Andrade. Se saiu um empate, poderia quebrar aquela tranquilidade do time paraguaio, dar um ânimo extra ao Goiás. E ele parou. Em seguida ele parou 2 jogadas do Rafael, uma do Rafael Moura, outra do Queco. Depois outra do Léo Senna, depois uma bola na trave. Então assim, ele evitou que o Goiás tentasse voltar para o jogo. Mas quando você para em um goleiro com a grande atuação, também é incompetência. Né? Porque o futebol você joga para superar o adversário, inclusive o goleiro, né, que faz parte. Então a Copa Sul-Americana acabou para o Goiás, agora o time tem uma outra decisão na semana que vem contra o Santo André, jogo na Copa do Brasil, jogo único da segunda fase, mas falaremos sobre isso na sequência. Depois vou gravar um vídeo também sobre o Ney Franco, mas sobre o jogo de ontem a minha impressão total foi essa, de que o Goiás sentiu o jogo. O time do Goiás não deu conta jogar este mata-mata contra a equipe do Sol de América. Para dizer que eu não gostei de ninguém no Goiás, gostei muito do Léo Senna, foi um gigante em campo, jogador que se dedicou, correu, foi o dono do time do Goiás. Gostei enquanto teve pernas, né, que ele demonstra isso, normalmente joga por 50 ou 60 minutos. Mas gostei da voluntariedade do Vitor Andrade. Rafael Moura brigou muito, levou azar, né, não ter feito um gol ontem, poderia ter feito 2 gols ontem, acabou parando no goleiro. E gostei do Queco, foi um jogador que não fugiu do jogo, teve coragem para jogar o jogo. E é preciso jogadores desse tipo em um time, caso você queira conquistar alguma coisa. Agora, alguns outros jogadores do Goiás terão trabalhado emocional muito forte. Já tem aqueles que dificilmente serão titulares do time nessa temporada. E você, torcedor alviverde, que você comenta sobre essa eliminação do Goiás aí na Copa Sul-Americana? Quais são as tuas impressões? Comente aí no canal. Um abraço a todos vocês e até a próxima.